Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja entrando em cada coração, que mais uma vez entrou neste canal para estar ouvindo a palavra vinda da parte de Deus. E hoje eu quero estar compartilhando com você algo que o Senhor tem falado ao meu coração também esses dias, que muitos têm questionado as lutas, tribulações a qual tem passado. Fica perguntando, mas são tantas lutas, eu saio de uma luta, eu entro em outra. E eu aprendi que o deserto, as tribulações, ela é a faculdade do cristão. Ela é a faculdade de quem quer ter mais intimidade com Deus. E eu percebi que numa faculdade são muitas pessoas que entram, mas são poucas pessoas que se formam, não é verdade? Porque não é todo mundo que consegue passar por todos aqueles períodos que tem que passar. Muitos vão lá, tranca a matrícula, outros desistem, nem voltam mais. Eu creio que na vida com Deus é dessa forma. Aqueles que entram no deserto, que está passando pela prova, que permanece firme nas promessas do Senhor, que persevera até o fim, esse sim, ele é provado, mas no final ele recebe a aprovação de Deus. Mas são poucos que conseguem perseverar. Eu vejo que quando o povo de Israel saiu do Egito, ali no deserto eles começaram a murmurar, e muitos foram os que saíram do Egito, mas foram poucos que chegaram até Canaã. Porque no decorrer, nesse meio termo, nessa caminhada, muitos foram desistindo, murmurando, reclamando, blasfemando, idolatrando, fazendo tantas coisas ruins. E a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, para mim estar hoje compartilhando, é para que serve as tribulações que nós passamos. Então o tema é para que serve as provas e as tribulações. Nós vamos estar meditando em 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 10 que fala assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Aqui, quando Pedro escreve isso, ele está querendo dizer que Deus da graça, que vos chamou em Cristo Jesus, primeiro vai deixar você passar pela prova, primeiro ele vai deixar você passar pelas tribulações, pelas circunstâncias difíceis a qual nós temos enfrentado, para depois disso tudo, Ele mesmo, o próprio Deus, Ele mesmo vai nos aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecerá o nosso coração. Então, quando nós estamos passando pela prova, pelos desertos da vida, igual muitas pessoas falam, como você está? Estou passando pelo deserto. Deserto é faculdade do cristão. Deserto é lugar de prova, mas é lugar também de intimidade com Deus. Deserto é lugar onde você vai ter experiências com Deus. Deserto é lugar onde Deus te chama para poder falar mais ao seu coração. Porque quando nós estamos rodeados de muitas pessoas, muitos barulhos, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E no deserto existe o silêncio, onde você escuta somente a voz do Senhor. Então, eu costumo dizer que a vida nossa é como as 4 estações, Nós temos o momento da primavera, cheio de flores, onde tudo parece que vai bem na nossa vida. Aí vem o verão, onde as coisas começam a ficar um pouquinho mais apertadas, começa a esquentar mais um pouco, a gente começa a ficar um pouco mais assim atribulado. Aí vem o outono, onde as folhas começam a cair, onde a gente já começa a ficar mais fraquinha ainda, até chegar o inverno, onde a nossa alma é gelada, aonde a gente começa a passar por tantas tribulações que a gente acha que não vai suportar. Mas essas 4 estações, ela não fica somente em uma. Existe, como se diz a palavra, não sei se essa palavra pode dizer a certo, o rodízio. O verão, ele não fica eternamente, nem a primavera. É como a roda gigante, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Mas assim é o nosso Deus, a nossa vida, o trabalhar dele. Tem momento que Deus nos coloca nos montes, tem hora que nós estamos no vale. Mas o importante disso tudo, que se no mais profundo do abismo nós descermos, o Senhor estará conosco. E se no mais alto dos montes nós subirmos, Salmo 139 fala que ali também a mão do Senhor nos guiará. Então, para que serve as tribulações da nossa vida? E eu coloquei algo aqui que eu creio que vai servir tanto para mim quanto para você que está ouvindo. Hoje nós podemos estar numa situação muito difícil, mas eu quero te dizer, não importa qual situação que você está,
Qual a estação que você está? A primavera de Deus vai chegar na sua vida. No Salmo 30, no versículo 5, fala que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você não vai chorar eternamente. Salmo 126 fala que a gente semeia com lágrimas, mas haverá um momento em que nós vamos voltar colhendo aquilo que nós plantamos com alegria. E eu gostaria de deixar aqui para você para que serve as tribulações da nossa vida. Primeiro, para provar o nosso caráter e aperfeiçoá-lo, como diz a palavra. Deus quer nos aperfeiçoar e quer que nós tenhamos o caráter de Cristo. Ele quer que nós sejamos cristãos, que carreguem a identidade de Cristo, que pensamos e agimos como Cristo. Então, Ele quer provar nosso caráter e nos aperfeiçoar. E segundo, Ele quer abrir nossa visão, porque quando nós estamos passando pela luta, muitas das vezes a gente não consegue enxergar o agir de Deus, o mover de Deus, mas Deus quer ampliar a nossa visão espiritual. Deus quer que nós tenhamos a visão de águia. Ele quer que a gente vê além da tempestade. Ele quer que a gente vê o sol da justiça brilhando na nossa vida. Outro ponto também que Deus me falou para que serve, né, as tribulações, para vermos que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Porque muitas das vezes Deus não nos manda entrar em algo e a gente entra e quebra a cara. Aí Deus vai mostrar pra gente. Se a gente tivesse esperado mais um pouquinho, se a gente tivesse orado, buscado, esperado a resposta de Deus, a gente não tinha quebrado a cara. Então as lutas servem para nos mostrar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e que vale a pena esperar o tempo de Deus. Porque Eclesiastes 3 fala que tudo abaixo do céu há tempo e modo. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Tudo tem seu propósito, tudo tem seu tempo. Nada nessa vida é eterno. Eterno é o nosso Deus. Tudo nessa terra é passageiro, mas a palavra de Deus ela permanece firme para sempre. Outro ponto também que Deus me mostrou para que serve as lutas a qual nós enfrentamos, para nós ficarmos mais dependentes do Senhor, para dependermos mais dele, porque quando nós achamos que é o nosso dinheiro que nos sustenta, que é o pai, que é a mãe, que é o patrão que nos sustenta, que é o pastor que nos sustenta, que é o padre que nos sustenta, que é o líder espiritual que nos sustenta, aí sabe o que acontece? Deus vai e deixa a gente ficar sem chão. Porque quando a gente passa pela prova, a gente passa por uma perda, a gente vê quão miserável nós somos, quão dependente nós somos de Deus, que sem Deus nós não somos nada neste mundo, que nenhuma folha cai da árvore se Deus não assim não quiser. Então, nós, quando estamos passando pela prova, nós ficamos mais dependentes de Deus, nós ficamos mais carentes por Deus. É na luta, é quando o homem chega no fundo do poço, que não tem mais para onde ir, é que ele olha para cima. É por isso que eu creio que existe até o Salmo 121. É quando o homem chega no fundo do poço, ele leva os olhos para os montes. Aí ele pergunta, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem, é do Senhor que fez o céu e a terra. Então, se você já chegou no fundo do poço, creia. Se você chegou lá, é porque Deus quer que você olhe para cima, porque seu socorro vem é dele, não é do homem dessa terra, porque o mundo pode estar em crise, mas eu e você, nós temos que estar em Cristo, e quem está em Cristo é nova criatura, passa pela prova dando glória a Deus, por mais que entre na guerra tem paz. Quem tem Jesus faz a diferença nessa terra. E outro ponto também que Deus me falou, para que serve as lutas e tribulações? Para ver verdadeiramente quem são os nossos amigos. Porque no momento de luta, no momento de tristeza, de angústia, de provação, são poucos os que ficam do nosso lado. Existe um ditado que fala assim, que tempo de sol toda praia fica cheia, mas época de tempestade ela fica vazia. Assim é na vida de muitas pessoas. Quando você tem muito dinheiro, você fica rodeado de amigos. Quando você tem uma posição elevada, você fica rodeado de pessoas querendo estar ao seu lado. Mas quando você vai para a prova, são poucos os que ficam do seu lado. São poucos aqueles que se mostram dispostos a te ajudar. Não é verdade? Então, para que serve a tribulação? Ela vem com o objetivo, cooperar para o seu bem, para te aperfeiçoar, para abrir sua visão e te mostrar quem é de Deus na sua vida e quem não é. E para você depender mais de Deus do que das pessoas dessa terra. Porque os homens são falhos, mas nosso Deus não falha. E outro ponto, para a gente estar encerrando. Para que servem as lutas e as tribulações dessa vida? Para conhecermos mais a Deus e termos mais experiência com Ele.
Porque Jó, capítulo 42, versículo 5, conta, se você já ouviu a história de Jó, que perdeu tudo, ficou doente, perdeu os filhos, os bens materiais, ainda ficou doente. Jó, ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Mas depois que Jó passou por tantas perdas, tantas lutas, tantas provações, Jó vira e fala: eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas hoje eu te conheço porque eu tive experiência contigo. Ou seja, Deus teve intimidade com Deus. Deus passou a ter mais intimidade, se a chegar mais perto de Jó, e Jó se a chegar mais perto de Deus. Então as lutas são placas de sinalização que apontam o caminho da sua vitória. As lutas são para te chegar mais perto de Deus, porque infelizmente muitos só buscam a Deus na hora que as coisas estão difíceis. Então Deus está o tempo todo sentado no trono de braços abertos para cada um ser humano. Ele não faz acepção de pessoas, mas somos nós que afastamos de Deus. E aqui está deixando bem claro que a luta vem não é para te destruir, a luta vem para te aperfeiçoar. E eu termino deixando para você 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, é só um pouquinho, espera mais um pouco que essa luta vai passar. Depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo, Ele quem? Nosso Deus. Ele mesmo vos aperfeiçoará. Ele mesmo vos confirmará, fortificará e fortalecerá. E no versículo 11 fala: a Ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Porque é só Ele mesmo que tem poder para fazer você passar pelo vale, pelo deserto, pelas provas e chegar no final aprovado. É só Deus. Então a luta não veio para te matar, a luta veio para te aperfeiçoar, para mostrar aquilo que está errado na sua vida, aquilo que precisa ser arrancado. O vento da tribulação só veio para tirar, para varrer para longe aquilo que não presta na minha vida e na sua vida. E você vai sair mais maduro dessa luta, você vai sair mais fortificado, mais renovado, mais restaurado e como um grande canal de Deus. Porque tudo aquilo que a gente é provado, depois a gente vira um canal de Deus para abençoar outras vidas. Então que você fique com essa palavra, que o Senhor é contigo nessa luta. E Ele vai te renovar, Ele vai te restaurar. E essa luta só veio para você ter mais intimidade com Deus e depender mais dEle. Porque tudo vem dEle e tudo é para Ele. Deus te abençoe. Fiquem com Deus.